então é o primeiro da série de vídeos que eu vou fazer dentro da minha própria casa, enquanto a gente ainda não pode viajar. Porque cada viagem que eu faço, eu costumo trazer alguma besteirinha, alguma lembrancinha que me remete a alguma história de viagem. Decidi começar por esse cantinho aqui, e na verdade eu vou começar por esse e esses dois trabalhos em couro que eu trouxe da Guatemala e do México. Este aqui, no momento, vai ficar para uma próxima história. Vou deixar ele aqui no cantinho. E, como eu estava dizendo, trouxe da Guatemala na minha viagem de 2011 e esse aqui eu trouxe do México. E os dois estão relacionados de alguma forma porque tem alguma relação com ETs. Não sei se vocês conhecem um pouco dessas teorias que falam das visitas de extraterrestres às civilizações antigas. Tem uma série de histórias sobre o Egito, as civilizações andinas e também de contato com os maias e astecas. Quem tiver curiosidade, indico esta pequena leitura, Eram os Deuses Astronautas. Por um lado, é bem curioso a gente pensar que a gente já pode ter recebido visitas de astronautas que trocaram tecnologia com as civilizações nativas. Por outro lado, é um pouco meio que, de certa forma, preconceituoso a gente pensar que civilizações nativas não tinham habilidades suficientes para fazer o que de fato fizeram, e a gente vê isso nas construções, nos sítios arqueológicos, e que dependiam de uma interferência interplanetária para, de fato, desenvolver o que eles desenvolveram. Fica aí a polêmica para pensar. Mas, 2011, visitei a Guatemala junto com meu pai. Isso aqui, gente, é um trabalho que representa o deus do milho, maíz, que está aqui no meio representado. E isso aqui, esse elemento circular, é um calendário maia. Eu fui para Guatemala em 2011, em julho de 2011, e estava muito perto daquela história do fim do mundo maia, que estava marcado para 21 de dezembro de 2012. Como todos podem perceber, esse fim do mundo não aconteceu. Eu soube mais informações sobre esse chamado fim do mundo do calendário maia no Museu de Jade, que fica em Antigua, na Guatemala. Fica a algumas horas da cidade da Guatemala, né, que é a capital. Antigua foi a capital da Guatemala por um tempo e depois passou a ser a cidade da Guatemala. E lá nessa cidade, Antigua, eu visitei esse museu, o Museu de Jade, e ali me foi esclarecido o seguinte: o fim do calendário maia não indicava o fim do mundo em si, indicava o fim de um ciclo. E o que disseram na época é que esse novo ciclo que se iniciou em 2012, a gente teria uma valorização da mulher e das energias femininas. Julguem vocês se isso realmente aconteceu ou não. E foi lá nesse museu também, na Guatemala, que nos falaram sobre isso aqui. Isso aqui, gente, é uma representação de uma pedra de jade esculpida com este trabalho aqui, que fica na cidade, não na cidade na verdade, né? Fica no sítio arqueológico de Palenque, no México, no sul do México. E o que acontece? Isso aqui é uma pedra talhada que cobre um túmulo de um rei asteca, o rei Pacal. E nesse desenho aqui, e aí essa é a relação com os alienígenas, disse que está representada um lançamento de foguete, alguma coisa assim. Aqui nesse meio está representado o rei Pacal, e a posição dele meio que parece que ele está com os pés apertando alguns certos pedais e com as mãos meio que segurando alguns comandos e olhando para cima. E dizem também que aqui, olha, a gente tem a representação de fogo, o que seria tipo a propulsão de um foguete. E aí o que acontece? Quando eu vi essa história, eu falei, meu Deus, é uma evidência dos alienígenas, quero ir lá ver. E aí o que aconteceu?
Uma história que eu já contei por aqui e de repente a gente entra em outro vídeo com mais detalhes dessa história incrível, mas foi a história que a gente viajou durante um dia inteiro, desde Quetzaltenango, na Guatemala, até a fronteira com o México, para tentar entrar no México só para visitar este sítio arqueológico que tem esta pedra, e a gente foi barrado no México, porque em 2011 brasileiros precisavam de visto para entrar no México. Portanto, em 2011, quando eu estava na Guatemala e eu comprei este recuerdo, que a gente fala em espanhol, eu não consegui entrar no México, eu não consegui visitar Palenque, eu não consegui ver esta pedra. Só consegui fazer isso em 2018, quando eu fui lá com o Matheus naquela viagem de 3 meses, também que quem me acompanha já sabe, quem não sabe volta lá no Instagram para ver mais detalhes. E aí eu finalmente vi esta representação ao vivo, mas uma réplica, tá? Porque a pedra original de jade tá dentro da pirâmide, a gente não consegue ver por enquanto. Quem sabe no futuro vai ter alguma tecnologia que consiga preservar a peça, mas também permitir que a gente entre. Mas quem quiser ver a réplica em si, já é uma coisa super impressionante. Portanto, gente, resolvi colocar essas duas obras, uma do lado da outra, aqui nesse cantinho da minha casa, para me lembrar dos maias e dos astecas. Na verdade são maias também, não tô falando besteira, mas enfim. Para lembrar dos maias que eu visitei na Guatemala e no México. Na 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 na.